E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Hoje a gente vai começar a destrinchar as ideias principais do capítulo 8, a visita pascual. Isso aí! E olha, essa história já começa com um momento de puro pânico para os pais de Jesus. Vamos mergulhar nisso? Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Essas são as palavras de uma mãe aflita, a Maria, depois de 3 dias que devem ter sido agonizantes. Nossa, com certeza. Para a gente entender como eles chegaram nesse ponto, vamos voltar um pouquinho na história. É uma viagem em família que tomou um rumo totalmente inesperado. Bom, tudo começa com uma jornada. E na cultura judaica da época, fazer 12 anos era um marco fundamental. Exatamente. O menino se tornava um filho da lei. Então, essa viagem para Jerusalém, para Páscoa, era a primeira de Jesus como um participante oficial, sabe? Um evento gigantesco para ele e para a família toda. E não era uma viagem silenciosa de jeito nenhum. A gente tem que imaginar grupos enormes de pessoas viajando juntas, sabe? Uma mistura de empolgação com muita reverência. Ah, deve ter sido incrível, a terra toda cheia de flores da primavera, o pessoal cantando enquanto se aproximava da Cidade Santa. Uma cena linda de se imaginar. E para entender o fascínio de Jesus por tudo aquilo, a gente precisa entender o que era a Páscoa. Não era só um feriado, era, na verdade, o nascimento da nação hebraica. Pois é, e é fascinante ver como isso era o centro da identidade deles, né? O ponto de partida de tudo. Tudo remonta àquela última noite no Egito. A Páscoa é essa festa sagrada que comemora a libertação de Israel da escravidão. Foi quando Deus ordenou que eles se preparassem para uma partida imediata do cativeiro. E aqui o simbolismo fica muito claro: o cordeiro sacrificado, o pão sem fermento. O material que a gente está estudando diz que tudo isso eram símbolos que apontavam de forma bem direta para a futura missão do Salvador. Exato. Para a maioria das pessoas da época, isso já tinha virado quase que só uma formalidade. Mas para Jesus, com 12 anos, era algo muito, mas muito mais profundo. Ele conseguia ver a própria vida conectada com cada um daqueles atos. E é bem aqui que a história dá uma virada. Tão focado nas cerimônias do templo, Jesus acaba não saindo de Jerusalém com os pais. Pois é, e no meio daquele caos da caravana partindo, com tanta gente, José e Maria só foram perceber que ele não estava junto quando já era noite. Dá para imaginar o sentimento? O texto fala em negros pressentimentos, eles lembrando de como Herodes tentou destruir Jesus quando ele era só um bebê. É o pior pesadelo de qualquer pai e mãe, sem dúvida. Só que eles não encontram uma criança perdida e assustada. Eles o encontram numa escola que era ligada ao templo. Exato. E ele não está lá só sentado num canto. Ele está no centro da conversa. Ele estava lá ouvindo e fazendo perguntas. Mas olha, não eram perguntas simples de uma criança, não. Eram questionamentos profundos, sabe, super perspicazes sobre as profecias a respeito do Messias. E essa é a resposta dele para a mãe, que estava super preocupada. Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Essas são as primeiras palavras de Jesus que foram registradas e já são uma declaração muito poderosa da identidade e da missão dele. Os doutores da lei ficaram impressionados. Ele nunca tinha estudado nas escolas deles, mas a compreensão que ele tinha das escrituras era maior que a deles próprios. Ele estava revelando uma profundidade de significado que eles nunca tinham percebido antes. Esse slide aqui mostra muito bem essa mudança de perspectiva. A Maria está pensando em José, o pai terreno dele. E Jesus, com muito jeito, direciona o pensamento dela, e o nosso também, para o seu verdadeiro pai e para o seu verdadeiro trabalho. Jesus voltou para Nazaré com eles e foi um filho obediente por mais de 18 anos. Mas a lição desse episódio não foi só para os pais dele, não. E é nesse ponto que o texto traça um paralelo muito poderoso entre o que eles viveram e a nossa própria vida espiritual. Pensa só, José e Maria perderam Jesus por um dia inteiro por causa de uma simples distração. Isso custou para eles 3 dias de muita angústia até reencontrá-lo. Pois é, e o texto faz uma conexão direta com a gente, com conversas que não levam a nada, com distração, ou quando a gente deixa a oração de lado, podemos acabar perdendo esse senso da presença divina. E é uma jornada bem difícil para recuperar isso. A principal lição aqui é sobre ter intenção. O texto sugere que a gente passe um tempo todo dia refletindo sobre a vida de Jesus, principalmente sobre o seu sacrifício. E isso aprofunda nossa confiança, reaviva o nosso amor e nos mantém conectados. Faz com que a fé deixe de ser só um hábito e se transforme num relacionamento de verdade. E é com esse pensamento que a gente quer terminar. Para Jesus, a missão era clara,
Mas a pergunta vale para todos nós. Nas nossas vidas tão corridas, o que significa tratar dos negócios do Pai? Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma análise. Obrigadão por terem ficado com a gente nessa jornada. Lembre-se que esse é só um resumão. O material completo está esperando por vocês. Até a próxima! Se esse resumo do capítulo de hoje facilitou sua vida, que tal nos ajudar a continuar? O link do nosso Apoia-se está aqui na descrição.